Vamos dar continuidade ao programa. Então, essa segunda parte, vocês vão ver que elas se complementam. E o que é importante é que vocês observem o programa, que vocês vão ver que muitas das perguntas que foram feitas anteriormente, parte daquilo que foi perguntado vai ter sessão específica para aquilo, e a gente pode ampliar e melhorar a discussão. Tá? Então, agora, propriamente dito, nós vamos continuar a nossa sessão com a apresentação do professor Antônio Gomes de Souza Filho, diretor de avaliação da CAPES, e a apresentação dele vai ser sobre tendências, desafios e tendências do Sistema Nacional de Pós-Graduação. E nós contamos aqui com a mesa com o professor Ricardo Carvalho, professor Júlio Croda e eu também, para a gente moderar a sessão de hoje. Então, professor Antônio, muito obrigado pela presença. E a palavra está com o senhor. Ok. Bem, obrigado. Nem vocês vão ter que me escutar de novo. Desculpa. Segunda vez. Eu já falei algumas coisas do que era a minha fala original naquela intervenção primeira. Eu agora vou fazer algo mais voltado para avaliação em particular e deixar mais espaço, então, para a gente debater com vocês. Eu acho que, assim, vários dos pontos que vieram nas perguntas, né, e eu acho que também pela conversa durante o café, demonstram claramente que a gente ainda busca, como Sistema Nacional de Pós-Graduação, esse equilíbrio, né, entre fazer avançar o conhecimento, né, ou seja, todo aquele recorte de pesquisa básica e de formar pesquisadores e melhorar na formação docente também, em particular, que é um ponto que foi colocado, e, ao mesmo tempo, que esse conhecimento e todo esse know-how, ele também se transforme e atinja a sociedade de outras formas, que não somente as pessoas que são formadas, né? Porque esse é um ativo muito importante da pós-graduação. Ou seja, os mestres e doutores, eles já dizem e são, por si só, uma contribuição muito grande do Sistema Nacional de Pós-Graduação para a sociedade. Mas a gente precisa ir além. E aí, quando a gente faz esse recorte de... minha apresentação não está indo lá. Como é que eu faço para... O pessoal podia dar uma ajuda? Acho que agora entrou. Agora foi. Então, esse recorte é importante porque a gente está falando aqui com a comunidade que envolve as medicinas e, portanto, está imerso na área das ciências da saúde de uma forma geral. E é sempre muito importante a gente posicionar como essa área foi, desde a origem do Sistema Nacional de Pós-Graduação, e é protagonista na geração de conhecimento do Brasil, incluindo a dimensão da relevância. Hoje, o Brasil tem uma posição no cenário internacional, e aí é sempre, quando a gente traz esses rankings, né, já foi um pouco tocado nas dificuldades que essas métricas trazem para o sistema, e eu quero deixar aqui bem claro que, pessoalmente, eu sempre acho que os rankings eles não dizem tudo, eles estão longe de dizer tudo, mas eu acho que também a gente tem que evitar a ideia de que eles não dizem nada, né? Eles dizem alguma coisa. E, nesse recorte em particular, que foi feito recentemente, deixa muito claro qual que é a posição do Brasil, principalmente nos últimos anos, que são anos que a gente teve subfinanciamento, né, forte, e uma série de outros problemas que nos criou muita dificuldade para fazer pesquisa, para formar mestres e doutores. E hoje o Brasil tem essa posição de, dependendo do recorte, ficar figurando ali entre 12º e 13º país que mais produz conhecimento em termos de quantidade, mas sempre com uma posição muito incômoda de que a relevância, por esse olhar e por essas métricas, nunca avançou na mesma velocidade, né? Ou seja, quando você olha as questões de impacto, etc., a gente começa a figurar lá próximo do número 50, coisa desse tipo. Então, esse é um ponto importante que a gente não pode desprezar, apesar de que não é um diagnóstico, digamos assim, que de estudo sobre as nossas fortalezas e também no de estudo sobre as nossas fraquezas. Mas é importante pontuar que, quando a gente vê as grandes áreas do conhecimento, a área da ciência da saúde, que está marcada aqui, é a área que claramente se destaca, e aqui tem uma contribuição protagonista da área médica, né, das medicinas, 1, 2 e 3,
e de outras áreas da ciência da saúde também, como a odontologia, que tem um protagonismo muito importante nesse cenário, de que é a área que no Brasil é a única que supera a média mundial. Claro, ainda com indicadores distantes de países mais desenvolvidos, mas se a gente pegar a média mundial, é a única área que consegue, por exemplo, estar 5% acima da média mundial, ou seja, ligeiramente acima da média mundial, e consegue, pelo tamanho dessa bolinha aqui, se posicionar, né, de forma bastante interessante, como também uma área que lidera a autoria ou a coautoria de artigos que são considerados aí disruptivos nas suas áreas. Então, eu só queria colocar esse cenário para deixar muito claro que esse conjunto de áreas da medicina 1, 2 e 3 tem um papel protagonista nesse cenário e é uma das áreas do Brasil que sobressai quando a gente compara com a dinâmica mundial, em relação a outras áreas no Brasil. Então, esse ponto é importante. Bem, como eu falei, esse segundo momento eu queria concentrar um pouco mais na avaliação. E, pelo papel que a avaliação tem, é sempre bom a gente compartilhar com a comunidade a complexidade que é envolvida nesse processo, né? E tem 2 pontos que eu gostaria de colocar aqui para posicioná-los. Para quem já participou do sistema, talvez isso é muito claro, para quem nunca participou, às vezes pode ter uma imagem distante. A avaliação da CAPES ela é realmente realizada sob a coordenação da CAPES, mas, de fato, realizada pela comunidade, né? Temos ali os 3 coordenadores das 3 áreas, alguns adjuntos que estão aí na plateia, e vários de vocês que participam das comissões. Então, é um processo que as áreas têm muita autonomia. Muita autonomia. E, portanto, ele é construído. Ele foi construído ao longo do tempo e ele é muito participativo. Hoje, iremos fazer uma próxima avaliação em 2025, a gente não tem nada menos do que 4.000 pessoas envolvidas nesse processo, quando a gente considera todas as áreas. Aí envolvendo áreas, área técnica da CAPES, etc. Então, é um processo realizado por 4.000 pessoas. E 4.000 pessoas envolvidas em avaliar 4,7 milhões de itens. Então, arredondando, 5 milhões de itens. Nós temos 5 milhões de produtos para avaliar nesse processo. Então, é uma tarefa muito complexa, complicada às vezes, e portanto, é sempre bom posicionar, porque, mesmo que a gente olhe para aquilo que os programas consideraram, né, e que irão considerar, talvez, no próximo ciclo, como os seus principais produtos, ou seja, o que o sistema faz de destaque e que merece ser colocado sob luz, mesmo assim, nesse recorte muito específico, ainda a gente trata de 280 mil itens, né? Então, é um processo muito, muito complexo de ser realizado, com uma série de nuances, e, portanto, é sempre bom colocar de que ele é feito pela comunidade, né? Não é a CAPES. A CAPES, obviamente, coordena e ela fica muito em evidência, né, de que a CAPES faz isso, a CAPES faz aquilo, ela deixa de fazer isso, deixa de fazer aquilo, mas é sempre importante pontuar que muito do que é feito e muito do que a comunidade às vezes anseia e pode ser feito está mais alinhado com a atuação das coordenações de área do que propriamente com a CAPES de forma direta, né? É claro que tudo é pactuado na CAPES, porque o que é executado por cada área de conhecimento é aprovado pelo conjunto de todas as áreas. Então, é um processo também que é construído lá na CAPES com essa articulação. Bem, deixe-me, portanto, eu não estou vendo o tempo aqui, se puder girar eu agradeço, só para eu não falar demais. Tá bom. Estava 21 minutos, mas eu acho que soltou aqui o... Acho que ele já está vindo lá. Bem, então, aqui tem umas perguntas que eu gostaria... ok, obrigado. Que eu gostaria de colocar. Todo o processo de avaliação da CAPES, e que ele acontece na entrada dos programas e acontece na manutenção dos programas, ele não pode ser descolado e ele tem que dialogar de forma muito forte com algumas dessas questões que eu coloco aí. A gente pode formular essas questões diferente, pode ter outras questões relevantes, mas eu creio que essas são muito importantes. Eu já toquei em alguns desses assuntos na minha primeira fala, não vou repetir, mas se a gente não tiver respostas, pelo menos
boa parte dela, para cada uma dessas perguntas, a gente não consegue fazer com que o sistema evolua para o próximo passo, né? Então, ter esse recorte preciso, né, de onde atuam os nossos egressos, como ele transforma a sociedade, qual a necessidade de formar mais gente. Então, aqui a gente falava antes em formação de docentes. Se eu levar para o recorte da educação básica, por exemplo, apenas 3% dos professores da educação básica têm mestrado. 3%, é muito pouco, né? Então, tem todo um espaço em diversos setores que a gente precisa realmente formar mais mestres e doutores. Mas tem o grande desafio de como expandir. Porque eu falei, temos 5.000 programas e queremos crescer com 1.000 programas por ano, mais ou menos. Conseguimos aprovar da ordem de 300 por ano. Então, é essa a taxa que a gente vai crescer? Então, também já discuti aquela questão da demanda induzida, etc, etc. E eu vou me concentrar aqui nas duas últimas perguntas, porque as outras eu já abordei de manhã, mais cedo, que é o perfil do egresso que a gente quer e o perfil da pós-graduação. E o perfil da pós-graduação depende muito das instituições. Eu tenho feito uma fala que, às vezes, até não sou muito bem interpretado, de que as instituições precisam e devem retomar o protagonismo sobre os seus programas de pós-graduação. Eu escuto muito quando eu vou falar com as instituições, conversando com pró-reitores, com coordenadores, a seguinte frase, né? Olha, a gente tem ideia de fazer isso, a gente acha que é importante, vai qualificar o processo, mas eu queria saber se a CAPES permite, né? Ou então, assim, a gente tinha ideia de fazer isso, mas não fizemos porque a CAPES não deixa. É muito ruim ouvir isso como agência que faz avaliação. Porque, para a gente é muito claro que o protagonismo das instituições nesse processo ele é fundamental. Os programas de pós-graduação eles não são da CAPES. Quem tem que definir as estratégias para formar são as instituições. As instituições é que têm esse papel. Não é papel da avaliação fazer essa definição. Então, por que isso acontece, né? E eu entendo que quando diz que a CAPES não deixa, de fato é a avaliação que não deixa, né? São os indicadores, uma série de processos que a gente cristalizou ao longo do tempo e que eu acho que é hora de aprimorar. Não estou dizendo que não foram importantes, foram muito importantes, inclusive. Estamos com a qualidade que temos porque a avaliação contribuiu. Mas a grande pergunta é sempre, e se continuar do jeito que está, ela vai permitir o próximo salto? Não vai. O sistema claramente tem sinais de que ele já esgotou e precisa de aprimoramentos. Então, esse é um aspecto importante. E eu já fiz um pouco dessa reflexão, mas eu queria trazer aqui uma discussão que a gente fez, né, de manhã, e alguns pontos foram mencionados. De forma geral, não sei se vocês concordam comigo, mas o diagnóstico que a gente tem, claro que tem exceções, mas, em grande parte, o nosso sistema de pré-requisito para ingresso na pós-graduação ele é muito engessado. Ele ainda é, inclusive, via prova, né? Alguns é via prova, e alguns provas nacionais, ou seja, uma uniformização do processo de seleção dos pós-graduandos. E aí vem uma pergunta que é importante aqui. A gente fala de interdisciplinaridade, a gente fala da complexidade dos problemas atuais, e a gente fala o tempo inteiro que cada vez mais os problemas reais e relevantes da atualidade, eles precisam de diferentes disciplinas, diferentes olhares, diferentes abordagens. E nós insistimos, pela nossa estrutura universitária, como efeito colateral, de que praticamente em algumas áreas você faz graduação numa área, mestrado na mesma área, doutorado na mesma área. Às vezes o nome do programa é o mesmo, é graduado em tal, é mestrado em tal, doutorado em tal, e esse tal é igual. Né? E dentro da liberdade que a gente tem nas instituições, do ponto de vista acadêmico, a pós-graduação talvez seja o espaço que é menos amarrado nas questões institucionais, de regras, etc., para que a gente pratique interdisciplinaridade de fato. Só que o sistema de ingresso limita, porque ele é muito disciplinar. Quem se formou numa área, para ele ingressar numa pós-graduação de outra área, ele tem que ficar uns 2 anos estudando, às vezes.
Entendeu? Eu não estou dizendo que o sistema de entrada tem que ser fácil, tem que ser aberto de qualquer jeito. Não, eu estou dizendo que ele tem que ser flexível para outros conhecimentos. Porque a pós-graduação pode até ser que uma ou outra seja muito disciplinar, mas, em geral, ela tem que ser mais aberta. Isso tem prejudicado um pouco, né? E é por isso que a gente tem insistido e discutido, né? E a CAPES tem começado aí essas iniciativas, lançando a integração com a graduação e com a especialização, para que a gente tenha uma dinamização e um fluxo, uma transição mais suave, mais natural entre a graduação e a pós-graduação. O nosso sistema impõe que entre a graduação e a pós a gente tenha gap years, né, que o pessoal fala. Só que o gap years que a gente tem no mundo, as pessoas aproveitam para outra coisa. Aqui é para estudar, para entrar num programa de pós-graduação. Às vezes para cursar disciplinas, ou seja, é muito comum, você tem lá um estudante fez, sei lá, matemática ou engenharia, quer fazer um doutorado em física. Aí, às vezes, ele fica um ano no curso de física fazendo algumas disciplinas para que, no processo seletivo, ele consiga... Né? Essa dinâmica tem atrasado. E é por isso, e é um dos fatores que tem levado a gente formar tardiamente nossos mestres e doutores. Então, essa é uma reflexão que as instituições precisam fazer. Eu não estou falando em abrir mão de qualidade, eu não estou falando nem em abrir mão de nenhum processo que tenha o rigor acadêmico como algo fundamental. A pós-graduação tem que ser sentada nesse princípio. Né? Ela tem que estar lá sentada nesse princípio, mas não pode ser engessada no sentido de permitir apenas um itinerário. A gente tem que permitir outros itinerários e outras formações. Né? E isso só depende das instituições. A CAPES não proíbe, né? As áreas não proíbem. Tá certo? Depende muito das instituições. Eu acho que essa é uma discussão importante que a gente tem que ter. Outra coisa importante que a pós-graduação precisa ter, para eu passar para o próximo slide, é uma ambiência que as instituições não foram ainda capazes de promover de forma plena, que se assemelhe ao que na graduação, em algumas áreas, a gente chama de estágio. Ou seja, aquele ponto que a gente discutia, pós-graduação que é feita excessivamente apenas no laboratório e no ambiente acadêmico, preparando um pesquisador, um estudante, uma estudante para ser pesquisador, pesquisadora, ela é importante e vai acontecer, e tem gente que tem esse perfil, e precisa, porque a gente precisa ampliar também o número de pesquisadores. Mas vem sempre uma questão, quem está envolvido com pesquisa que dialoga com a sociedade, com outros setores da sociedade, é preciso também ter uma pós-graduação que os outros espaços sejam frequentados pelos pós-graduandos, que não só o laboratório, estrito senso falando. E a gente tem pouco, né? Ou seja, essa é uma outra dinâmica, né? Inclusive, tem até algumas instituições discutindo um modelo, eu não sei como vai evoluir, de algo parecido meio que como a residência na área médica, né? Ou seja, nas pós-graduações você ter, por exemplo, uma pós-graduação em engenharia, o estudante ter também um tempo, por exemplo, de vivência e de convivência num outro ambiente onde o projeto de pesquisa dele dialoga, onde ele pode buscar oportunidades naquelas vivências. A gente tem feito pouco isso, né? E esse processo é importante porque uma pós-graduação executada dessa forma, um itinerário acadêmico que contempla essas outras experiências, pode ser, e muitas vezes o nicho que o próprio egresso vai atuar depois como profissional, depois de formado. Porque isso também é um processo de construção, é um processo de rede, de construir redes, é um processo de inserir num outro ambiente que pode vir a ser o seu local de trabalho depois. Isso é uma coisa que as instituições também precisam promover para os estudantes. Bem, vou aqui para as minhas falas finais. Papel indutor da avaliação. Aqui eu tenho umas críticas, né, e sempre faço com muita tranquilidade, porque eu já vivi essa questão da avaliação de todas as dimensões. Né? Desde a época que eu era estudante num grupo e num programa que olhava muito para a avaliação. Então, eu lembro várias coisas sobre a avaliação desde a época de estudante, depois fui coordenador de pós-graduação, depois fui pró-reitor de pesquisa e pós-graduação, fui coordenador de área e hoje como diretor. Então, eu convivo com a avaliação dos diferentes olhares. E aí eu falo com muita tranquilidade, porque tem um elemento que para mim é central e é comum a todas essas posições que eu ocupei, que a avaliação ficou excessivamente regulatória.
A gente fez um estudo recente e, olhando os indicadores, etc., etc., quase que 60%, em média, de todas as áreas de avaliação, ela é feita em cima de aspectos protocolares, de aspectos que poderiam ser simplesmente supervisão e não avaliação. Indicadores que mensuram coisas assim, percentual de bolsistas de produtividade do CNPq. Isso não é avaliação. Isso é um pré-requisito. Então, se a gente for elencar os diversos indicadores que tangenciam esses aspectos, não estou dizendo que eles não são importantes, né? Não estou fazendo esse julgamento de valor, estou apenas dizendo que muito da avaliação poderia ser feita apenas como um processo de supervisão. Né? E isso, para mim, configura sempre, de alguma forma, lá na ponta, como uma tutela. Então, a gente tem que encontrar um equilíbrio. Né? Eu já falei isso várias vezes no CTC, os colegas que estão aqui vão me ouvir de novo, desculpa. Mas a gente precisa equilibrar a carga regulatória da avaliação para ela não desvirtuar a atuação dos programas. Os programas e as instituições precisam de algo fundamental: espaço para inovar seus processos acadêmicos. O programa não pode ter a avaliação como o que vai limitar ou o que vai contornar as suas inovações acadêmicas. Não pode. Porque senão você fica executando um processo que tem como objetivo atender a avaliação. E não é isso. Você tem que fazer e executar processos e inovações para que você atinja o que você planejou fazer. Não é papel da avaliação planejar o que você tem que fazer. Né? Então, essa discussão nós temos que evoluir junto, né, com as instituições, com as áreas, com todas as comissões que analisam, para que a gente faça essa virada de chave. E aí eu vou trazer aqui dois aspectos importantes. A CAPES hoje faz avaliação de entrada e de permanência, que a gente chama. Entrada são os cursos novos. E assim, eu vivi essa dimensão, e eu não sei se os colegas concordam, talvez alguns tenham vivido experiência parecida, de que quando um grupo de pesquisadores se articulam, seja no café, seja num evento como esse, numa reunião de departamento, seja lá o que for, e começam a configurar um programa de pós-graduação, a gente tem uma expectativa natural de que algumas perguntas norteiam esse processo. E quais são essas perguntas? Todas essas que a gente discutiu. Qual é o perfil do egresso? Que habilidades eu vou... quem passar por esse programa vai sair com o quê e com quais habilidades? Quais são os problemas e as grandes questões que nós vamos contribuir? Né? Se for, por exemplo, na área médica, olha, o nosso foco vai ser um olhar sobre as doenças negligenciadas. Nós vamos contribuir assim, assim, assim. Essas têm que ser as perguntas, e várias outras, perguntas conceituais que configuram a missão do programa. Só, gente, que no final das contas, ao fim e ao cabo, a pergunta principal é aquela que está ali. Para qual área de avaliação nós vamos mandar a proposta? E por uma razão simples, porque se você configurar algo que não encaixa em uma das áreas, sorry, seu programa não vai entrar em funcionamento. Né? Então, se o grupo de pesquisadores trilhou esse caminho que eu acabei de falar para vocês, eles dão um passo atrás para configurar a proposta de forma que ela se encaixe, em alguma medida, nos critérios de alguma área, e é assim que se viabiliza os programas. Eu tenho feito essa crítica, assim, essa autocrítica, porque eu faço parte do sistema como pesquisador também, e eu acho que ela é bem pertinente. E ela é natural, e significa que o sistema evoluiu, e que o nosso sistema de avaliação precisa ser aprimorado. Então, esse aspecto é muito importante. Eu vou dar um exemplo material assim, para vocês terem uma ideia de como isso acontece. A gente tem hoje 3 áreas discutindo uma proposta. Né? As áreas de ciências ambientais, antropologia e planejamento urbano. Uma proposta que, do ponto de vista conceitual, ela coloca o ambiente, né, e o ser humano na relação com o ambiente nessas 3 dimensões, indo desde a parte ambiental até o cenário urbano, passando pelas questões antropológicas. E aí a pergunta é, como é que nós vamos avaliar uma proposta, né, que é elaborada por 3 áreas? A gente vai fazer uma avaliação 1/3, 1/3, 1/3? Como é que nós vamos combinar esses indicadores? E veja que o conceito da proposta é bem interessante, como elemento de partida.
que tem um grande potencial de se materializar numa proposta muito interessante. Mas a gente vai ter uma dificuldade de avaliar, por exemplo, porque nós não temos propostas avaliadas em várias áreas, tá certo? Tá certo? Aí, a ideia é ir para interdisciplinar. Bem, a interdisciplinar tem várias regras também que talvez, pelo aspecto conceitual e de revisão que a gente tem que fazer, talvez também não encaixe lá. Então, assim, nós temos desafios práticos e que se materializam hoje nesses aspectos, porque quando... E a gente tem vivido essas questões lá no CTC, né? Os colegas podem confirmar ou não, de que você tem propostas bem elaboradas que ganham 1000 elogios. Olha, a proposta está assim, é legal, o conceito está bom, ela vai impactar a sociedade, tal, e tal, mas aí vem aquela vírgula e aquela conjunção adversativa que detona tudo, né? Mas não tem o número de professores com a formação que a gente exige, não tem o número de professores tais e tais. Né? Ou seja, são os entraves que a gente começa a ter pela própria evolução do sistema. Eu não estou dizendo que a avaliação e que as áreas se estruturam de forma inadequada. Não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que o sistema acolheu e permitiu que o desenvolvimento até aqui fosse assim. Mas agora a gente tem sinais que precisa de um outro. A gente precisa redirecionar algumas coisas. Então, é nesse sentido que eu acho que a avaliação de permanência deixa muito claro que a gente precisa avançar. A avaliação de entrada. E a avaliação de permanência também. A gente precisa, né, e eu falei já de manhã, não vou mais repetir, avaliar os programas a partir dos seus propósitos. Agora, aqui tem também uma preocupação, né, porque no Brasil a gente é muito desconfiado. Né? Quando a gente fala em avaliação qualitativa, ou quando a gente fala em avaliar os programas a partir do que eles se propõem, muita gente já coloca o pé atrás e diz, mas espera aí, eu vou poder fazer qualquer coisa? Não. Quando a gente diz que vai avaliar programa de pós-graduação a partir de suas missões, tem um pré-requisito básico que a gente não pode esquecer. Todos nós, em princípio, devemos fazer formação de mestres e doutores utilizando a pesquisa e, portanto, o referencial que não podemos nunca largar a âncora é de que você está fazendo na fronteira do conhecimento daquela área. Não é fazer qualquer coisa. É o que você se pretende a fazer, mas ancorado na fronteira do conhecimento de cada uma das áreas. Então, eu acho que a gente pode evoluir nessa perspectiva. E, portanto, para finalizar, eu tenho mais 3 minutos, eu gostaria de colocar aqui algumas ações indutoras que vêm no próximo ciclo avaliativo, porque tudo que eu estou falando aqui é para o futuro, tá? Não estou falando nada do ciclo atual, porque ele está amarrado com uma série de indicadores, um acordo judicial, que o Brasil até teve essa proeza, né, de que o sistema de avaliação construído coletivamente durante 5 anos, precisou, não é que precisou, teve, né, que eu acho que não precisava, tenho certeza que não precisava, uma interferência externa. Então, estou falando do futuro. Então, no próximo ciclo, a gente tem algumas ações indutoras que o CTC está discutindo, tem tido uma boa acolhida pelo CTC, e tudo que eu vou falar aqui eu acho que já está bem incorporado nos documentos que serão publicados em março de 2025, que tem algumas ações indutoras muito claras, e uma delas é incentivar a participação de jovens doutores na pós-graduação. Olha o que a avaliação fez. Você já termina o doutorado tardiamente, e quando chega nos programas, por conta de alguns indicadores, a gente pode até usar a linguagem do futebol, o jovem docente tem que amaciar a chuteira, né? Ele fica como colaborador por um tempo, às vezes fica ali meio que... Nunca é integrado de forma direta como pesquisador permanente. Porque impacta indicador. Aí você diz, eu não quero comprometer a qualidade do meu programa. Mas olha que absurdo. Se você contrata um jovem docente que terminou o doutorado há pouco tempo, depois de um pós-doutorado, ele está na melhor fase da carreira, talvez. Com mais criatividade, com mais vontade. Você tem que incorporar ele imediatamente na pós-graduação. Mas ele não tem experiência de orientação. Sim, ele nunca foi de nenhum programa. Como é que ele vai ter experiência se ele não tiver a oportunidade de ter experiência? A gente precisa fazer. E só tem um jeito, já que tem os indicadores, não considera nos indicadores. Esse processo a gente tem que avançar. Algumas áreas já faziam isso há algum tempo, a química já fez isso há algum tempo. Hoje é a área que tem a distribuição de idade do corpo docente é a área que tem menor idade no corpo docente, permanente da pós-graduação. Os outros, tudo tardiamente. Esse processo desestimula os jovens. É muito ruim você chegar num programa de pós-graduação com todo o potencial de orientação, etc., e ser colocado como colaborador.
quando você tem todas as características para ser o permanente. Né? Esse processo é importante. Incentivar a equidade e diversidade, também está nos indicadores do próximo ciclo. E uma coisa que foi discutida de manhã, boas práticas. Né? O mundo da pesquisa e o mundo dos pesquisadores é muito parecido com o mundo de forma geral. Tem de tudo, tem coisa boa e tem coisa ruim também. Né? Olha que cenário a gente chegou, revistas oferecendo autoria, outros oferecendo citações. Né? Então, com todo o contorno que a gente tem hoje de inteligência artificial, etc., etc., o que é que os programas estão fazendo para incorporar boas práticas em pesquisa nos seus formandos? Isso é muito importante. A gente precisa olhar para essa dimensão. Isso é algo que vem também no próximo ciclo. E ciência aberta. Várias áreas precisam, né, e podem fazer esse movimento, integrar esse movimento de ciência aberta, compartilhando mais dados. Inclusive para que outros grupos de pesquisa possam fazer pesquisa em cima daqueles dados. Toda área pode fazer isso? Claro que não, porque tem áreas acessíveis, tem áreas estratégicas, etc., etc. Mas onde pode ser aberto, por que não ser aberto? E aqui envolve um aspecto que o Brasil tem que discutir de forma rápida e forte, que é onde nós vamos publicar e como a gente vai arcar com as despesas de publicações. Vocês estão numa área que publicar é muito caro. A gente tem recurso para fazer isso? Não tem. A CAPES investiu ano passado R$500 milhão para a gente ler o portal de periódicos. Se a gente fizer um levantamento de tudo que foi publicado em acesso aberto, esse número cresce para quase 2 bilhões. Então, para um país que tem dificuldade em investir, 2 bilhões é um orçamento importante. Então, a gente tem que fazer movimentos de valorização dos bons periódicos nacionais. E aqui eu vou trazer um recorte que é importante. A gente tem uma estratégia boa para difundir o nosso conhecimento. E vocês da área médica contribuem muito para esse aspecto. Alguém mencionou, né, que a gente já tinha algo em torno de 150 revistas. E olha só que coisa interessante, porque eu sempre coloco esse gráfico, porque também alguns setores da comunidade disseminou um certo preconceito de que só é boa a publicação se for feita internacionalmente. E aí eu tenho um dado que desmistifica esse aspecto. Quando eu disse no primeiro slide que a área da ciência da saúde contribui com 1,05 em impacto, ou seja, 5% acima da média mundial, eu estou falando ali de toda a produção científica brasileira que é publicada em periódicos internacionais. A área da saúde está bem, está um pouquinho acima da média. Todas as áreas estão mal. Ela só atinge 80%. Então, tudo que a gente publica fora em periódicos internacionais só tem 80% do impacto mundial. Mas revistas brasileiras têm essa proeza. Ó. Algumas 1,66, 1,49, 1,45, 2,40. Então, nós temos que incentivar os bons periódicos nacionais. Certo? Não são todos, mas a gente tem que incentivar os bons periódicos nacionais e valorizar esse aspecto na avaliação. Bem, meu tempo esgotou, me permita fazer mais 2 reflexões. O próximo ciclo avaliativo ele traz uma carga de avaliação qualitativa maior. E isso preocupa. Né? A comunidade se preocupa porque sempre há digamos assim, um temor de que a avaliação qualitativa é a avaliação subjetiva. Né? E não é. E no Brasil, como a gente é muito desconfiado um do outro, a gente sempre acha que a avaliação qualitativa é aquela avaliação que se dá um jeito. Não, a avaliação qualitativa, quando você estabelece critérios, ela é tão rigorosa quanto a quantitativa, desde que você estabeleça os parâmetros e o que você vai avaliar. E o próximo ciclo avaliativo ele avança nessa direção. E eu acho que é um aspecto importante, porque nos permite fugir do que às vezes é chamado de produtivismo ou do que às vezes é chamado de engenharia de indicadores para poder ser bem avaliado. Né? Então, a gente está passando de um sistema que deixa de avaliar revistas e passa a avaliar os artigos em particular. Então, provavelmente, vocês acompanharam toda uma discussão de que o Qualis acabou, e etc., etc. E nessa discussão surgiu algo da comunidade que me preocupou muito
Em parte como diretor, pelo fato de ser diretor de avaliação agora, mas muito mais pelo fato de ser um pesquisador do sistema. Que se colocou uma reação muito grande em cima de algo que, tipo assim, era como se o fim do Qualis ele jogasse ao chão todos os avanços que o sistema realizou em termos de produção, em termos de formação de recursos humanos. Inclusive, perguntas que circulam na comunidade, tipo assim, como é que a nossa pesquisa como é que a sua pesquisa vai ser afetada pela extinção do Qualis? Isso me preocupou muito, porque isso é uma pergunta que eu, como pesquisador, tenho a resposta muito clara. O fato de ter Qualis ou não muda a minha pesquisa em nada. Né? Ou seja, o que guia a minha pesquisa são outros elementos, não o Qualis da revista. A avaliação a gente não ignora, mas também a gente não pode ficar olhando para ela para guiar a nossa atividade. E aí, quando a gente tem esse tipo de manifestação, me preocupa, porque revela uma fragilidade, ou revela, ou reforça aquele aspecto que eu coloquei anteriormente. De 2 pontos. Primeiro, que a avaliação ainda tem uma carga muito forte em cima da produção. É importante essa dimensão, mas não pode ser só essa, porque num processo de formação de recursos humanos, a gente tem vários outros processos de formação que têm que estar avaliados. Não é só a produção científica, nós não estamos fazendo avaliação de pesquisa de forma direta. E o outro aspecto que revela é de que parece que a gente criou um sistema, né, em que ele responde ou que ele é realmente guiado pela avaliação. Isso me preocupou muito, assim, como pesquisador, e que eu acho que a comunidade precisa rediscutir e refletir sobre essas questões. Olha, qualquer que seja o método de avaliação, quem está fazendo bem feito vai ser sempre bem avaliado. Então, o que pouco me preocupa é se vai existir Qualis ou não. E eu acho que a reformulação que foi feita da classificação dos artigos, ela permite avançar em 2 aspectos. Ela mantém algumas características boas que o antigo Qualis tinha, mas ela aprofunda outras possibilidades que a gente tem de avaliar os artigos, olhando para a contribuição do artigo em si. Ou seja, redirecionar o foco não para o local que está publicado, mas pelas contribuições também que cada artigo traz e como ele se insere dentro da literatura mundial, em termos de olhar bibliométrico, se a área assim quiser, mas também de outros aspectos qualitativos que cada área pode elencar e executar no seu processo de avaliação. E, portanto, isso é algo importante que a gente também tem avançado. Que é outra questão. A gente precisa avaliar a produção inteira da pós-graduação? Lembra, nós somos 12º em quantidade, mas em impacto 40º alguma coisa. Será que a gente não consegue diferenciar os programas e aferir a sua qualidade olhando um recorte da sua produção, aquilo que é mais destacado? Isso é uma reflexão que a gente precisa fazer também. Né? Algumas áreas já optaram por essa dinâmica, ou seja, vamos olhar apenas o que você tem de melhor. E isso vai dizer muito sobre o programa, né, do que avaliar tudo. Porque, lembra, em algumas áreas você tem indicadores de número de artigos por docente. E se a gente olhar historicamente, todo ano cresce. Não vai parar nunca isso. Né? O ano passado era no ciclo passado era 2.1, nesse vai ser 2.2, no próximo é 2.4. Aí o programa lá na ponta, opa, eu quero subir de nota, nós vamos subir isso aqui para 3. Aí eu pergunto, existe naturalidade nesse processo? Não. Não existe naturalidade nesse processo. E o processo de formação de recursos humanos, de mestrado e doutorado, e o processo de desenvolvimento de pesquisa, ele precisa ter uma componente de naturalidade. São perguntas que você vai fazendo, a partir da curiosidade, e respostas que vão surgindo. Essa dinâmica tem que ser natural, ela não pode mirar em uma quantidade de artigos. Claro que você também tem que evitar o outro extremo de nunca também divulgar o que você faz. Aí também não podemos cair nessa armadilha. Mas há de se encontrar um equilíbrio, uma naturalidade. É muito ruim quando o estudante chega para a gente e diz assim, eu quero submeter o artigo nessa revista porque é Qualis A1. Ele já está mirando, porque ele viu o edital de seleção do doutorado, que as instituições colocam, que para entrar no doutorado tem que ter Qualis A1. Ou ele está mirando o barema dos concursos que está lá. Se tiver Qualis A1, ganha 100 pontos. Né? Veja o efeito colateral desse processo inteiro. Tá certo?
E aí as instituições têm um papel muito importante nesse aspecto, que a gente precisa evoluir, e por isso a gente entende que a eliminação do Qualis das revistas vai contribuir, inclusive, para esse efeito colateral que se disseminou pelo sistema e que tem contaminado parte de processos seletivos, etc, etc. Bem, Júlio, me desculpa, é o último, porque como tinha a questão do impacto social na avaliação, eu acho que aqui é importante. Eu vou destacar só algo novo que a gente tem no próximo ciclo e que tem criado uma certa dificuldade em algumas áreas e na comunidade. A dimensão 3 da ficha, que avalia o impacto com a sociedade, eu tenho a impressão que a gente fez um bom avanço. Eu acho que ainda é incremental, porque também esse é um aspecto importante que a gente tem que colocar, né? As universidades têm muita dificuldade em inovar. Olha que absurdo. Eu falo isso com muita naturalidade. Eu sou da universidade, então estou falando de mim mesmo, né? Ou seja, eu tenho dificuldade de inovar. A gente só consegue fazer mudanças incrementais. A gente tem uma dificuldade muito grande de fazer inovações disruptivas nos nossos processos acadêmicos, né? E tem uma inovação incremental, que eu acho que a gente faz no próximo ciclo, que vai dar um bom destaque, aí cabe às áreas, né, dentro da sua autonomia, dar o devido peso e avaliar com firmeza, que essa questão do impacto do programa na sociedade, num relato do que a gente está chamando de casos de impacto. Se a gente pegar o recorte dos programas de excelência, é muito difícil imaginar que um programa de excelência, se ele sair de cena, ele há de impactar a sociedade. Ou seja, vamos fazer a pergunta inversa. Se não fosse esse programa nota 7, o que é que a sociedade não teria? Se a gente não tiver essa resposta, nós vamos ter muita dificuldade. A gente precisa ter essa resposta clara. Se eu tirar os programas de pós-graduação da sociedade, o que é que a sociedade não deixa de ter? Então, o caso de impacto é algo que vem, e que não é uma inovação nossa, vem baseado numa experiência de avaliação de instituições fora do Brasil, porque o nosso sistema tem essa característica. Nenhum país avalia programa. Os países avaliam instituições. E talvez nós temos que fazer uma evolução. Vamos pegar o que nós aprendemos, que é único e que tem aspectos positivos, mas vamos combinar com o que o mundo faz para instituições para que a gente possa ter uma avaliação que combina o bom dos dois modelos. E o caso de impacto é um movimento nessa direção. Por quê? Porque ele vai capturar dos programas o que eu tenho chamado, que um dia me perguntaram o que era isso, eu falei, olha, o caso de impacto é o produto dos produtos. Tudo que você faz no programa, ou pelo menos boa parte do que é feito, produtos, processos, etc., etc., há de ser materializado em algo maior que o programa é capaz de descrever. Por exemplo, uma política pública. Eu tenho visitado instituições aí que reconfiguram completamente a dinâmica de uma política pública no âmbito da cidade. Não pode ter coisa mais interessante do que isso. Você forma pessoas, impacta a sociedade, a pós-graduação fica visível e ganha reputação. E o que é que permitiu aquela política pública que a sociedade reconhece e que é boa para a sociedade? Teses, dissertações, relatórios, consultorias, etc., etc., etc. Então, eu acho que eu tenho uma paixão muito grande por isso que a gente está chamando de caso de impacto, porque nós vamos, inclusive, capturar do Sistema Nacional de Pós-Graduação a potência que ele tem e o quão transformador ele é. Porque, como a gente não é muito bom de divulgar, nem a gente sabe direito. E o Brasil precisa, a sociedade brasileira precisa dessa revelação, de quão importante é o Sistema Nacional de Pós-Graduação, e a gente espera que, nos casos de impacto, nós vamos capturar isso de forma bastante precisa, e aí poder elaborar, aí, como agência, uma avaliação do processo avaliativo como um todo, e o que o Sistema Nacional de Pós-Graduação gera, e não apenas o olhar recortado de cada um dos programas. Ou seja, isso vai permitir que, de forma integrada, a gente diga para a sociedade brasileira, olha, é isso, é essa a transformação que a nossa pós-graduação faz com o nosso país. Então, obrigado pela atenção e agora eu estou disponível aí para a gente debater. Obrigado, professor Antônio. Se o senhor quiser vir à mesa.
Eu vou abrir a palavra para a plateia, que eu acho que é muito importante. Acho que o professor Jair Mari quer já iniciar as perguntas, mas eu só queria chamar a atenção do que o professor Antônio acabou de apresentar. Nós estamos vivendo um momento de mudança de paradigma na pós-graduação. Vocês vão ver que durante os dias de hoje, à tarde e amanhã também, nós estamos vendo o quão vai ser diferente a pós-graduação, pelo menos no sistema de avaliação, nesses próximos anos que estão a vir. Obviamente que essas mudanças elas são progressivas, né? Não vou dizer que ela seja lenta, mas ela é progressiva porque você não consegue modificar tudo de uma vez. Mas é uma forma diferente de avaliar e de reconhecer os programas de pós-graduação. Então, eu não vou fazer nenhum comentário agora, eu vou passar a palavra para o professor Jair Mari. Você quer fazer comentário, Ricardo? Eu acho que eu vou ser redundante, mas só para não deixar dúvida. Nós estamos discutindo algo para o próximo ciclo avaliativo 25-28. O 20-24 que está fechando, que vocês vão fazer relatório 25, ontem mesmo eu recebi minha ficha de volta, não pode mudar nada praticamente, ou muito pouco, pelo TAC. Então, nós estamos discutindo futuro da pós-graduação, para a entrada do próximo ciclo avaliativo. É só isso para não criar confusão, porque a plateia é extensa, então está sendo falado em qualis, em qualitativo. Nós vamos, para o próximo ciclo, usar a mesma base do ciclo anterior. E essa discussão é o futuro, por isso que é importante hoje essa participação de vocês. Eu não sei se era o Manuel ou o Emanuel ou o professor Mário. Primeiro os mais velhos. E quem que é mais velho aqui? Vocês não vão brigar por isso, não, né? Não. Nós nunca vamos brigar. Você é psiquiatra. Nós sempre brigamos com os outros. Você vai perder, Manuel. Não briga, não. Professor Mário. Bom, realmente eu gostaria de parabenizar essa palestra, conferência do professor Antônio. Acho que são ideias muito procedentes, são reflexões muito profundas sobre o sistema. Onde o sistema erra? Olha, o Mané, eu, o pessoal da medicina, toda avaliação, no dia seguinte, um olhava para o outro e falava, e se perguntava assim, onde nós erramos? Onde é que nós erramos? Que deturpação nós criamos nesse sistema? Nós sempre refletimos e sempre tivemos autocrítica. Por exemplo, uma revista científica colocar no seu conselho editorial o qualis da CAPES é uma excrescência, é um absurdo. O que alguns programas fizeram de induzir em revista científica, achando que isso ia tornar a revista científica forte, maior furada. O que faz uma revista forte é um conselho editorial forte. Você errou aqui, o Brazilian Journal of Psychiatry está 6.3, viu, Antônio? Dá uma revisada. É que ali... que ali, professor, era FWCI, não era o fator de impacto. Não é porque o Brazilian Journal, a gente sempre colocou que o que faz uma revista é a qualidade do corpo editorial, o intercâmbio universal, artigos de qualidade, é isso. Tem essa questão aí, o que se tentou fazer, porque é o erro das pessoas tentarem se ajustar a algo que foi feito. Qual o erro? Por exemplo, sistema quali diferente. É absurdo. Qualidade é qualidade. Né? Na área da psicologia, da antropologia, né? Isso é um equívoco. Né? E a outra é a pulverização de cursinhos. Pós-graduação não é cursinho, Antônio. Né? É o que você falou, lá fora o que se faz? Você avalia a instituição. Então, o meu sonho sempre foi, né, avaliar a instituição. A instituição vai ter 200 orientadores. Esses orientadores, estou aqui fazendo sonho, né? Esses orientadores, eles orientam o aluno
no que ele quiser, vai fazer matemática, vai fazer antropologia, vai fazer não sei o quê, na busca da pergunta que ele tem. Aí você abre. Agora você fica aí com um cursinho, não pode, o orientador ele está em 3 programas, então ele não pode ser orientador. Enfim, você começa a cair numa armadilha do sistema. Esse sistema, não é, que eu comecei a participar logo no início, ele fazia sentido para começar a aglutinar as pessoas. Então, fazia sentido você aglutinar 8, 10 orientadores, não é? E, com isso, você iniciou uma produção científica de qualidade. Começamos, olha, foge da residência, não é curso de especialização, não é pós-graduação em cardiologia, não é pós-graduação em psiquiatria, é pós-graduação em ciências da saúde. É domínio de um método a pós-graduação, não é? O que aconteceu? Com essa pulverização dos programas, isso se tornou absurdo. Até esse sistema de avaliação, né, ele é só as pessoas não têm ideia do que é passar uma semana na CAPES fazendo essas avaliações. Lógico que nós temos aqui vários colegas que têm essa experiência. Vai ser muito difícil quebrar essa lógica, né? Não é fácil, você não faz da noite para o dia, que é o que o colega já está notando. Mas nós precisamos perceber que o sistema atingiu um momento que nós precisamos dar um salto qualitativo, né? Uma mudança realmente substancial, sair dessa ideia de cursinho. Eu acho que o Brasil evoluiu muito, foi uma das áreas que esse país tem que ter orgulho, né, do que houve, do que aconteceu, e foi feito pela comunidade científica, e não um órgão decidindo o que deveria ser feito. E a medicina foi muito rica nisso, né, de aglutinar um grupo de pessoas que promoveu uma transformação importante. Mas, a cada passo, nós temos que perceber exatamente o que nós estamos provocando, porque as pessoas começam a tratar como cartório, como regrinha, e não é, né? E nós precisamos parar de engessar a formação do aluno. Então, eu pensaria que nós precisamos atingir no futuro credenciamento de orientadores dentro de uma instituição, como é feito lá fora, e aí o orientador é responsável pelos créditos do aluno, não precisa ficar contando crédito, tem exceções, né? E o que vale é produção científica de qualidade, conhecimento tecnológico, inovação. Nós precisamos de natures, de science, né? De indicadores, de breakthrough, de milestones, de pessoas que possam competir para prêmio Nobel, né, no avanço da tecnologia. Precisamos de uma inovação muito maior, e, para isso, nós vamos precisar ter coragem. Olha, parabéns, eu acho que o diagnóstico que vocês estão fazendo é um bom caminho para iniciarmos uma nova revolução. Legal. Obrigado, professor. Eu vou passar para o professor Emanuel Burdman, e depois o professor Antônio responde as 2 colocações. Então, assim, Antônio, obrigado pela provocação, né? Isso foi mais uma provocação, uma palavra assim, muito motivante a tua fala. Quer dizer, vamos mudar, vamos pensar em evoluir. Então, eu teria 3 perguntas respondendo às suas provocações, que eu concordo que são totalmente adequadas. A primeira é a seguinte: em algum momento do passado, quando não lembro se era o Irineu, se era eu que era coordenador, a gente criou uma situação que chamava jovem orientador, alguma coisa assim. Esse jovem orientador era exatamente isso que você colocou. Era o indivíduo que tinha acabado o pós-doutorado, tinha voltado do exterior, ele estava num curso muito forte, ele não atingia aquele limite para ser credenciado, mas ele, obviamente, era ótimo. E ele precisava ser credenciado para poder evoluir na universidade ou na instituição. Então, esse indivíduo, ele era credenciado como orientador pleno, orientador permanente,
Mas ele ia com essa classificação no relatório, que isso nunca existiu em nenhum lugar oficial, mas a gente combinou que isso existia. E aí ele contava tudo, mas ele não contava na classificação. Agora, isso dava exatamente essa vantagem, né? Será que se isso ainda existe, a gente poderia retomar essa classificação? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é em relação a essas ideias excelentes de trabalhar em cima da qualidade, que, como o Ricardo colocou bem, a gente não pode instituir imediatamente por motivos óbvios, né? Mas a gente já poderia incluir isso nos relatórios, começar a treinar a fazer isso? Será que não seria interessante? Eu não sei que coisa fiz de outra encarnação. Aqui, eu sou o coordenador do programa de nefrologia de novo, né? Acho que vou aposentar fazendo isso. Então, eu que vou fazer o relatório. Então, eu estou morrendo de vontade de começar a colocar essas coisas no relatório. Ainda não tem muito lugar para colocar, né? Mas naquela introdução, tal, já começar a discutir essas coisas. Então, se a gente poderia fazer isso seria visto como adequado. Bom, seriam essas duas perguntas principais. Vou passar para o professor Antônio, mas, Manuel, o jovem docente ele já está nas fichas de avaliação desde 2017, atual. Tá? Então, assim, não se preocupe que o pessoal já tem feito isso para todas as áreas. Mas não, você pode colocar quanto você quiser. Na verdade, ele é definido como aquele pesquisador que defendeu o doutorado nos últimos 10 anos, inclusive está na ficha de avaliação. Tá? Então, assim, isso é possível fazer, só para o Antônio tem que responder isso. Aí tem que mudar a ficha, né? Professor Antônio. Bem, essa questão do incentivo aos jovens docentes, a gente discutiu desde o ano passado, né? Uma discussão que vem desde o ano passado, e realmente eu acho que todas as áreas nesse próximo ciclo vai considerar. A gente acabou não estabelecendo nenhum prazo geral para as áreas, porque a dinâmica entre terminar o doutorado e, digamos assim, a inserção na instituição com vínculo permanente varia muito de área para área, né? Tem áreas que essa janela é mais curta, tem áreas que essa janela é mais alargada. Então, acabou que ficou a critério de cada área a definição do que seria esse tempo de formação para ser considerado um jovem orientador. Mas sempre com esse conceito. Tá bom, tudo que ele faz conta, mas não divide por ele, né? Que é para exatamente não impactar os indicadores. Então, esse é um processo. Mas veja que esse aspecto revela muito o poder da avaliação, né? Ou seja, a dinâmica de credenciamento de docentes ela é ditada, né, por um indicador, por parte deles, né? É muito forte isso, a gente precisa superar esse ponto. Bem, sobre esses aspectos qualitativos e essa descrição que a gente trouxe, obviamente que na avaliação atual, que vai ser realizada no próximo ano, talvez não sejam contemplados esses aspectos de forma direta para a avaliação em si. Mas eu acho que é um bom exercício, uma boa oportunidade que os programas têm de incrementar e de qualificar o relatório envolvendo essas novas dimensões que a gente colocou. Nós temos um diagnóstico muito claro também, e esse é um aspecto operacional do próximo ciclo avaliativo, que a equipe da CAPES, né, e aí não é nem a diretoria, nem a presidência, é a equipe da CAPES que fica, né, porque o diretor a gente passa por lá, e o importante é que a CAPES construiu ao longo do tempo essa questão institucional que é muito forte, e que sustenta, né, e sustentou, por exemplo, no último governo, aí, as turbulências que passaram. Mas a ideia é que no próximo ciclo avaliativo os coordenadores tenham menos trabalho com aspectos formais de elaboração desse relatório, né? A ideia é que a próxima Sucupira ela vai ser autopopulada, ou seja, a partir de indicadores persistentes, ORCID, conexão com o Lattes, isso está bem avançado já, conexão com os repositórios de tese, com Web of Science, Scopus, etc., etc., INPI, toda a produção do programa ela vai ser importada de forma automática de tal fato que os coordenadores vão fazer a curadoria da produção que está lá. Isso aí. Vou levar essa manifestação para a equipe da CAPES, para a equipe
para a equipe da CAPES, que é responsável por esse processo. Então, qual que é a ideia? Porque assim, o tempo dedicado ao preenchimento é excessivo, né? É excessivo. E aí a ideia é que os coordenadores tenham realmente a oportunidade de trabalhar os aspectos qualitativos do relatório, né? E não o preenchimento de informações. Isso é algo que a gente tem realmente uma expectativa muito grande que aconteça. A equipe técnica da CAPES tem realmente dedicado um tempo e feito esse trabalho com muita vontade, porque é um avanço bastante importante. Então, acho que eu responderia, porque o professor o professor Jair fez mais comentários e complementações, acho que não foi nenhuma pergunta específica, mas ele apontou questões centrais, né? Ou seja, a gente teve, no ciclo passado, algo absurdo do tipo recurso ao Qualis, né? Olha só, onde os editores de revistas era que estavam reclamando de que a revista não estava bem classificada. E eu tenho dito lá no CTC, e tenho dito em todo lugar que eu vou, inclusive na conversa com alguns editores, olha, não é papel da pós-graduação avaliar a revista. Né? Não é papel da avaliação fazer isso. Então, a gente tem que fugir dessa classificação, ou seja, usar o rótulo que a CAPES deu como atrativo para as pessoas publicarem, etc., etc., é um completo desvirtuamento do que é um processo editorial. Você quer que sua revista, que você editou, se transforme numa revista relevante, respeitada e procurada pelos bons pesquisadores da área, por toda a área, para publicar bons artigos? A receita é muito simples. É o que o professor Jair colocou. Corpo editorial bom, política séria de revisão. Né? É isso, não tem segredo. Não tem segredo. E aí o fator de impacto, o FWCI, seja lá o que for, ele vai ser uma consequência natural. Não adianta querer fazer engenharia. Né? Então, eu complementaria só nessa direção. Quero assim, complementar também, comentar um pouco, eu não falei no início da mesa, né? Assim, realmente o professor Jair tocou em pontos específicos e a área de Medicina 2, na última quadrenal, né, não fez nenhum ajuste. A gente vai tratar desse tema na volta do almoço, porque eu vou apresentar um pouco novos indicadores e eu vou citar um exemplo disso. Vou falar um pouco do que foi o Qualis Único, né, da construção da última quadrenal, o que aconteceu com isso, né, o impacto disso. E por que é tão importante acabar com o Qualis mesmo? Né? Assim, existe um consenso dentro do CTC em relação a isso. Acho que o professor Jair coloca muito bem, né? A qualidade do corpo editorial e das revisões formam uma revista forte. A gente está no mercado bastante competitivo, de bilhões de dólares, só que a gente ainda é muito amador no mercado editorial brasileiro. Então, acho que a gente precisa profissionalizar o mercado editorial brasileiro. Isso a gente vem discutindo no CTC, como que a gente realmente financia a editoração das nossas revistas, né? Porque a gente não está competitivo e a gente não é profissional nesse aspecto. A gente faz muito com a ajuda da universidade, com a boa vontade do técnico que está lá, com um editor que, na verdade, não recebe nenhuma remuneração para isso. Então, a gente tem que profissionalizar a forma como a gente também faz a editoração das nossas revistas, né? E não desvirtuar, né, dando um Qualis A1 para uma revista para induzir a publicação nessa revista. Então, a medicina no geral, né, sempre foi clara nisso, nunca teve muitos ajustes que ocorriam em outras áreas, né? A gente nunca teve muita jabuticaba em relação a isso. A gente sempre teve uma visão bastante internacional, competitiva. O Jair e o João Leite estão aqui, foi ex-coordenadores de área, e deixou esse legado do ponto de vista da medicina. A medicina, ela faz uma ciência que é para o mundo, não é só para o Brasil, mas uma ciência que os indicadores hoje revelam, né? Quando a gente apresenta os indicadores de FWCI que o professor Antônio colocou, mas quando a gente olha também ODS por ODS, salta aos olhos a área da saúde, ODS 3, no Brasil, em termos da nossa produção científica e do nosso impacto. E a medicina 1, 2, 3 contribuiu muito para isso, né? Em relação ao que foi comentado aqui também, né?
essa afirmação do professor Antônio, que foi aplaudida, né? Eu acho que é o futuro. Eu vou falar um pouco disso nos novos indicadores, porque com esse Scope ID, Work ID, você não precisa mais ficar trazendo do Lattes, porque o que acontece? Os docentes eles não atualizam Lattes. Essa produção não sobe para a Sucupira. Aí a produção discente também não sobe. Aí os coordenadores ficam atrás dos docentes para o docente atualizar o Lattes. Na medicina, isso é mais grave ainda, porque o médico ou o profissional da área de saúde tem mais dificuldade de atualizar o Lattes. Então, existem discrepâncias enormes. Então, com essa nova metodologia que está prevista para a próxima avaliação, isso vai valorizar muito o aspecto da avaliação qualitativa, porque a função do coordenador dessa curadoria e de informar aspectos qualitativos importantes. Então, antigamente, o coordenador ficava fazendo um barema, contando as coisas, indo atrás de docente, agora não. O coordenador vai ter que pensar um programa em termos da sua autoavaliação, do seu planejamento estratégico. Isso vai ser muito mais importante do que ficar correndo atrás de indicador. O indicador vai vir automático. Então, assim, como você preencher a Sucupira no futuro, para 2025 a 2028, né, que vai combinar com a avaliação de 2029, vai ser esses aspectos qualitativos. Então, é importante que a gente, de alguma forma, em 2021... Opa, isso aí. 2021 e 2024... O professor Antônio já falou também que ele vai fornecer alguns desses indicadores novos, que avaliam muito mais o produto do que propriamente o veículo de publicação. Então, a gente, assim, apesar de não fazer parte da avaliação, porque a gente está num termo de ajuste de conduta, mas a gente a medicina 1, 2 e 3, né, posso falar aqui, vai querer olhar esses indicadores, vai colocar esses indicadores no seu relatório em preparação para 2024, para não ser uma mudança tão radical do ponto de vista do processo avaliativo. Obrigado, Júlio. É muito rápido, eu queria agradecer a discussão e eu queria trazer também o olhar de vocês, ou a avaliação de vocês em relação aos programas profissionais. Nós ainda não mencionamos nada a respeito dos profissionais, então eu queria saber se, dentro dessas perspectivas que estão sendo trazidas aqui, isso inclui tanto os programas acadêmicos quanto os profissionais. Acho que vale a pena dar um destaque aqui para esse aspecto. Obrigada. Eu tenho um coordenador profissional muito bom, que é o Caramori, né? Ele é especialista nisso. Ele realmente, a ficha de 2025-29, ele vai mostrar. Ele inovou mais do que o acadêmico. Eu acho que, realmente, para mim, é uma referência do ponto de vista de como essas sugestões de mudança já estão incorporadas para 2025-29. Eu acho que o profissional, pelo menos na Medicina 2, avançou muito mais nesse olhar qualitativo do que o acadêmico, e graças ao Caramori, que já era coordenador e continua. Então, eu posso te informar em relação à Medicina 2, né, do que eu estou observando na minha área específica, mas eu acho que o avanço foi mais impactante, mais disruptivo do que no acadêmico, para o profissional. Você quer comentar, Ricardo? Eu acho que a gente, na área de Medicina 3 especificamente, está caminhando cada vez mais para ter a distinção do processo avaliativo. Olhando o profissional, muito mais o aluno egresso para um mercado de trabalho, muito mais para uma indústria do que para a academia universitária, e olhando o produto muito mais tecnológico do que o artigo científico. Então, a gente hoje, na área de A3, temos 52 programas, 14 são profissionais. Então, a própria ficha, o documento de área, traz uma distinção bem clara entre o perfil e a atividade do profissional. Porque, especificamente na nossa área, que tem muito produto de aplicação, né, que é a área cirúrgica, ortopédica, anestésio, etc. e tal, a gente consegue ter uma distinção e avançamos, inclusive, já com 2 doutorados profissionais, que nas outras áreas ainda não tem, justamente caracterizando que esses produtos tecnológicos do doutorado profissional, eles têm uma distinção em termos de resultado de produto muito diferenciados para o mercado, para a sociedade e para uma aplicação prática envolvendo esse aluno e esse produto. Obrigado. Eu só vou falar da parte da Medicina 1. A Fernanda Maia está aqui também.
Ela fez um trabalho também brilhante, e vocês vão ver, depois do almoço, ele é totalmente disruptivo, é basicamente a avaliação de produto. Acabou contar aquele monte de coisa. Tá certo? Vão ser 3 produtos, 4 produtos, 5 produtos no máximo, dependendo do campo que a gente estiver usando. Então, assim, está realmente mudando e vai mudar cada vez mais para ser algo mais dentro do que o próprio professor Antônio comentou, de avaliar a qualidade, né, e ter o foco daquela missão, daquele programa. Não sei se o professor Antônio quer comentar. O Antônio, só para fazer jus, eu tenho que fazer as palavras da minha coordenadora adjunta do profissional, a Daniela, que toca o profissional, raiz profissional, já que eles fizeram as palavras aqui ao Caramora e a Fernanda, e que conduz muito bem na nossa área esse processo. Bem, eu teria dois pontos para acrescentar, né? Um deles é confirmando essa ideia de que a parte conceitual e das reflexões que eu coloquei na minha fala se aplicam, né, igualmente para o acadêmico e para o profissional. Claro que aí, a depender da modalidade e da área, o peso maior de um item ou de outro acaba se materializando. Mas o conceito das reflexões, sim. Mas tem um outro ponto que eu gostaria de colocar, que é uma discussão que eu não sei se a gente vai ter energia para conduzir ao longo do próximo ano, por conta da avaliação, mas ela já começou a acontecer e a tendência é que avance. E aí eu trago como uma perspectiva de futuro também. Apesar de hoje a gente ter a modalidade profissional e acadêmico separado, eu acho que esse modelo ele tem que ser superado também. O que a gente tem que ter é pós-graduação, e o que difere é o itinerário acadêmico, tá certo? Dentro do mesmo programa. Até porque o próprio título, né, mestrado, ninguém separa mestrado acadêmico e mestrado profissional. Né? Então, eu acho que não tem necessidade mais. Claro que em algumas áreas pode perceber que operacionalmente facilita, mas na grande maioria das áreas a gente tem como conciliar os dois itinerários dentro do mesmo programa. Agora, claro, o processo de avaliação ele tem que se adequar para que, na hora que for feita a avaliação, ele lançar o olhar sobre essas duas dimensões. Né? Mas o que difere, de fato, é o itinerário acadêmico, não tem sentido. E, em alguns programas, o nome é o mesmo, os professores são os mesmos. Né? E, vejam, do ponto de vista do processo formativo e da interação, é até interessante que esses dois perfis convivam no mesmo ambiente formativo. Então, essa é uma discussão que a gente vai avançar. Eu, particularmente, acho que não tem necessidade da gente ter duas modalidades. Ou seja, o que vai definir é o itinerário acadêmico, que cada um trilha, sem nenhum problema. Né? Eu acho que dá para juntar essas duas coisas, mas isso é uma discussão para o futuro. Já mudou muita coisa, né? Por enquanto, mas essa discussão vai avançar. Eu queria chamar a atenção, acho que teve várias reflexões que o professor Antônio comentou aqui, que são muito importantes, e elas, obviamente, demora até mesmo para a gente ter uma boa compreensão. Mas dentro do que a gente está trabalhando com a ideia da avaliação da quadrienal, acho que a frase que ele colocou, que eu acho que vale a pena a gente memorizar ela e refletir sobre ela, é que sobre a carga regulatória da avaliação não deve desvirtuar a atuação dos programas. Eu acho essa frase muito boa. Eu acho que todos os coordenadores de programa deviam refletir sobre isso, ou seja, o que vai acontecer dentro da avaliação é daquilo que realmente for executado dentro do programa, independente de ficar se norteando sobre toda essa parametrização que a gente, infelizmente, tem que estabelecer, mas talvez a gente consiga soltar um pouco as amarras e tornar os programas mais autônomos, independentes e possam trazer inovação para o sistema. Eu acho que isso é muito importante, eu acho muito... não sei que seja inovador, mas pela primeira vez está deixando isso muito claro, explícito para todo mundo. Né? Então, acho isso muito importante. Alguma colocação? Mas eu acho que podemos... Júlio? Estamos dentro do horário, Ricardo. Então, chamando a atenção de vocês que nós vamos fazer um intervalo para o almoço, às 13h30 nós vamos entrar efetivamente na avaliação da pós-graduação. Primeiro a gente vai ter uma apresentação das novas métricas, né, para avaliar a qualidade e repercussão da pesquisa, que o professor Júlio Croda vai fazer, e depois cada área vai fazer o que é que tem de novo para avaliação, e depois nós vamos abrir para discussão. Espero que vocês não fiquem muito bravos com o que a gente vai falar à tarde. Tá? Muito obrigado.